Pessoal, bom dia a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos à 120ª reunião ordinária do Conselho Universitário. Primeiro, acho que agradecer imensamente a acolhida, a partilha do espaço desse auditório da Faculdade de Ciências Humanas, e nesse sentido agradecer a disponibilização do espaço e toda a construção que envolve essa reunião, e agradecer então a professora Marisa, diretora da Faculdade de Ciências Humanas, em nome dela, todas e todos os docentes da faculdade, ao colega Igor, aqui servidor técnico administrativo da faculdade. Em teu nome, Igor, por gentileza, por favor, agradeça a todas as técnicas, todos os técnicos da faculdade. Muito obrigado. Aos colegas da SOC e também da ACS, em nome aqui do Ricardo, da Jussiane, da Ariane, agradeço todos os colegas por também construírem com a gente esse lugar, essa pauta e esse momento importante. E a todas, todos vocês, por se disponibilizarem a deixarem a unidade 1, e que bom vocês tiram a gente de lá, Marisa. A gente pode vir para cá, nesse contato com essa unidade principal que nós temos. E se tudo der certo, eu já estou dizendo agora, nem anos, próximos meses, podem ser 10, podem ser 20, podem ser 40, da gente, em definitivo, ter a nossa reitoria aqui na unidade 2. Essa semana tivemos 2 reuniões com o setor de arquitetura da universidade. Queremos já concluir a fase do layout dos 3 pavimentos do prédio, com todos os setores pró-reitorias envolvidos nesse processo. Muito bem. Eu esperava que o Vilela estivesse aqui com o violão, mas como não chegou, parece que depois do show do Amir Sater, ele seguiu junto. O ponto 0, então, em homenagem também ao mês da poesia e ao dia da poesia em março, e também ao aniversariante do dia, o colega Marcelo Matias. Eu trouxe o poema Minha Mãe Me Deu um Rio. Era dia de meu aniversário e ela não sabia o que me presentear. Fazia tempo que os mascates não passavam naquele lugar esquecido. Se o mascate passasse, a minha mãe compraria rapadura ou bolachinhas para me dar. Mas como não passaram o mascate, minha mãe me deu um rio. O mesmo rio passava atrás da casa. Eu estimei o presente mais do que fosse uma rapadura do mascate. Meu irmão ficou magoado, porque ele gostava do rio igual aos outros. A mãe prometeu que no aniversário do meu irmão, ela iria dar uma árvore para ele. Uma que fosse coberta de pássaros.
Eu bem ouvi a promessa que a mãe fizera ao meu irmão e achei legal. Os pássaros ficavam durante o dia nas margens do meu rio. E de noite eles iriam dormir na árvore do meu irmão. Meu irmão me provocava assim: a minha árvore deu flores lindas em setembro, e o seu rio não dá flores. Eu respondia que a árvore dele não dava piraputanga. Era verdade. Mas o que nos unia demais eram os banhos nus no rio entre pássaros. Nesse ponto, nossa vida era um afago. A FCH, hoje de manhã, junto com o aniversário do Matias, nos possibilita um grande afago. E é nessa dimensão do afago, nessa dimensão do afeto, que a gente inicia e se une também afagando o coração e os 27 anos do Matias. Parabéns, Matias. Não foi coincidência, professora Marisa. Ontem à tarde, a gente participou muito rapidamente, 15 minutos eu pude estar lá, numa atividade da FAED, em que a FAED também homenageou e parabenizou 12, 13 colegas nossos da FAED, dos que aniversariaram nos meses de janeiro, fevereiro e março. A direção da FAED também construiu um momento com bolo, refrigerante, suco, mas fundamentalmente um espaço de aconchego, de partilha, e que bom que os nossos espaços cada vez mais sejam espaços de compartilhamento e de afeto. Parabéns, Marisa, por esse dia, parabéns, Alice, por ontem, parabéns também, Matias, por hoje. Muito bem. Posse de conselheiras e conselheiros, representante docente, professor Gil de Medeiros, Esper, por gentileza, por favor. Obrigado, professor Gil. Representante técnico administrativo, colega Bruno Augusto da Silva, por gentileza. Tudo bem. Então, registramos a ausência dele. Ponto 2. Expediente. Por favor, algum ponto de expediente? A mesa também não tem nenhum ponto de expediente. Muito obrigado. Ponto 3. Resoluções emitidas ad referendum. Resolução 414 dispõe sobre a revogação de resoluções do Conselho Universitário que tratam sobre a concessão de turnos contínuos em virtude de remoção e ou vacância dos servidores interessados para outro setor ou unidade.
Encaminhamento de praxe, inclusive a partir de uma determinação da própria CGU, da gente ir equacionando essas situações. Por favor, em discussão. As e os favoráveis a essa resolução se manifestem. Contrárias e contrários, abstenções. Obrigado, aprovada. Resolução 415 dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Análise e Estudo das Recomendações da Controladoria Geral da União nos processos de turnos contínuos da UFGD. A partir do relatório da CGU de julho do ano passado, que apontava questões relativas aos turnos contínuos, nós construímos, junto com a CGU, um prazo de 1 ano para estudos, análises a respeito dos turnos contínuos. No entanto, a nossa resolução aqui construiu a partir do prazo de 6 meses. 6 meses. Então, nós estamos apenas com essa resolução, prorrogando por mais 6 meses, dando conta, então, do prazo de 1 ano construído com a CGU. Por favor. Obrigado. As e os favoráveis a essa resolução se manifestem. Contrárias e contrários, abstenções, aprovado. Resolução 416 torna sem efeito a resolução 390, de 24 de fevereiro de 2023, publicada no Boletim de Serviço 5468, de 10 de março, que autoriza o afastamento do país do reitor da UFGD, professor Jones, em virtude do cancelamento da viagem. Eu lamento ter que aprovar isso, mas houve duas situações ligadas a essa minha viagem. A primeira, que docentes também das universidades do Reino Unido estão em greve. E naquela semana prevista para a minha viagem, dos 4 dias que eu ficaria em Cardiff, na capital do país de Gales, 2 dias seriam de greve. E isso poderia dificultar a visita em setores fundamentais da universidade, como reitoria e pró-reitorias ou correlatas. Esse foi um motivo. Outro motivo que a gente avaliou, também já próximo da viagem, foi: eu me deslocaria de Dourados por 6, 7 dias, ficando 3 dias praticamente em viagem. 1 dia e meio para 1 dia para voltar e 3 dias e meio lá. Então a gente pensou melhor e a gente vai construir essa viagem para os próximos meses, com a permanência no Reino Unido de pelo menos 10 a 12 dias, com a perspectiva de visitar a Universidade de Cardiff, de Manchester, de Oxford e Londres, pelo menos. Parece longe, mas lá em 5, 6 dias, 8 dias, a gente consegue fazer esse trajeto. Então, esses foram os 2 motivos que levaram a cancelamento da minha ida agora no mês de março. Em discussão, as e os favoráveis a essa resolução se manifestem. Obrigado. Contrários e contrários, abstenções, aprovada. Resolução 417 dispõe sobre a alteração do regulamento para a eleição dos representantes dos docentes no Conselho de Curadoras da UFGD, de 24 de fevereiro de 2023, que prorroga prazo de inscrição e outras datas do calendário do processo eleitoral. Por que a gente teve que publicar a resolução? Porque não houve inscritas e inscritos no primeiro momento de prazo de inscrições. Então a gente teve que adiar e conseguimos inscrições. Luciane, conseguimos duas chapas para 2 vagas. Tudo bem? Você lembra qual é o dia da eleição? Terça-feira, dia 4. Então, dia 4, eleição de 2 vagas para Conselho de Curadoras e Curadores. Tudo bem? Farei um comentário depois, coloco em apreciação, por favor, em apreciação. As e os favoráveis à resolução se manifestem. Obrigado. Contrárias e contrários, abstenções, aprovada. Pessoal, só uma observação. A gente pede atenção a essas situações. Hein?
Nós precisamos fortalecer os conselhos, ter a participação cada vez mais efetiva e também nas reuniões, mas também nesses processos de escolha, muito trabalho de construção das representações, porque no geral as pessoas tendem a não se disporem a participar, porque é mais uma reunião, o CUNE é uma reunião por mês pelo menos, o CPEC é uma reunião por mês. O Conselho de Curadores e Curadores é uma a cada 3 meses, 6 meses. E mesmo assim a gente tem dificuldade de conseguir. O que a gente percebe é parte de um certo desânimo que a gente precisa também buscar desfazer e construir uma perspectiva muito mais otimista, ativa na universidade. Esse é um aspecto. E outro aspecto é o aspecto também da paciência. Hoje, por exemplo, nós temos 6 regulamentos em pauta. Eu aponto como previsão a gente sair daqui às 5 da tarde. Claro, a gente pode fazer um intervalo, claro. Pode fazer um intervalo nisso. Não, acho que não chegaremos a tanto, mas a paciência no seguinte sentido. A dedicação à leitura dos regulamentos, a leitura atenta de cada ponto nosso, porque isso tem implicações importantes na universidade. E depois que a gente aprova algo, é difícil voltar aqui de novo, olha, a gente se passou, a gente não pode se passar. Né? Então essa atenção, esse cuidado, essa paciência é importante para a gente. Muito bem. Ponto 4. Definição de valores para bolsas UFGD. Por gentileza, eu convido o professor Etienne, pró-reitor de Avaliação Institucional e Planejamento, para apresentar para a gente essa construção da definição. Por favor. Bom dia a todos e todas. Desde que nós tivemos o anúncio do presidente Lula do aumento das bolsas, né, de pesquisa, de CNPq, CAPES, enfim, nós tivemos, claro, uma pressão muito grande da comunidade acadêmica para que a gente fizesse a equiparação das nossas bolsas com recurso próprio. Então é importante a gente relembrar que as bolsas de recurso próprio são um ato discricionário, né, da nossa gestão, da gestão da UFGD, e é uma política que a UFGD sempre adotou. Então, destinar parte dos recursos de custeio também para complementar as bolsas que existem, né? Seja CAPES, CNPq, Fundect, entre outras. Então, essas bolsas que a gente chama de recurso próprio, são utilizados os recursos de custeio da UFGD. E todo mundo tem acompanhado como está difícil a questão dos custeios, né? Do custeio da UFGD. O ano passado tínhamos 24 milhões, que já era 6 milhões a menos do que em 2019. Esse ano, 23 milhões. E aí nós só vamos sobreviver esse ano porque nós conseguimos uma emenda de bancada de 6 milhões. Então a gente salta para 29 e sobrevive até o final do ano. Existe a perspectiva aí, né, a expectativa, melhor dizendo, do anúncio do presidente Lula. Também agora uma recomposição orçamentária das universidades. Eu não sei se vocês acompanharam, eu acompanhei de forma bastante triste, ele pegou pneumonia recentemente, né? E ele adiou a viagem dele para a China. Eu acho que me assustou tanto essa pneumonia, porque as pessoas disseram que ele ia anunciar depois do retorno da China, né, a recomposição orçamentária. E aí ele adiou a viagem da China. Então, adiou também esse anúncio da recomposição para as universidades. De qualquer maneira, e independente dessa recomposição, nós procuramos alternativas para tentar equiparar as bolsas de custeio, né, as bolsas de recurso próprio para os nossos alunos, por conta de que é muito difícil um aluno de iniciação receber 400 e o outro 700, né, com bolsas para fazer a mesma atividade. E a mesma coisa para extensão, a mesma coisa para monitoria. Então nós fizemos uma análise e nós temos a condição de utilizar o nosso recurso de arrecadação própria. Então, o nosso recurso de arrecadação própria, ele tem destinação, por exemplo, o que entra para ir para a EAD, que a gente vai garantir. Então, da nossa arrecadação, isso está fora, não tem como, vai para a EAD. O que entra, por exemplo, que vem do Ministério Público, por exemplo, que vem com
convênios que entram, isso também não tem condições de mexer, verba carimbada, como a gente diz, né, na linguagem comum, então não tem como mexer. Mas algumas outras arrecadações a gente consegue, a gente tem autonomia discricionária para atuar. Nesse sentido, nós vamos, claro, nós temos algumas coisas planejadas com a arrecadação, e nós vamos suspender essas ações até que venha a recomposição orçamentária. Então, boa parte do que está previsto e planejado para ser feito com arrecadação própria não será feito. E nós vamos tentar apresentar aqui uma proposta de repactuação de bolsas. Para ter uma ideia, com todas as bolsas que a gente oferta na UFGD, a gente precisaria de uma recomposição orçamentária de R$ 1.520.000 para equiparar todas as bolsas. Então, do montante que a gente já tem de recurso, mais R$ 1.520.000. Se a gente contasse o ano todo. Como nós já estamos entrando no mês 4, e nossa proposta de equiparação de bolsas é com vigência para abril, para receber a primeira parcela em maio. Então, a gente tem 3 meses a menos, né? E aí o impacto é de 1.212.000, mais ou menos, aproximadamente. Então, 1.012.200.000. E nós temos de arrecadação própria já disponível, suspendendo ações, 1.177.000. Então, essa diferença a gente vai compensar também com a repactuação, recomposição orçamentária do governo federal. Então, a nossa proposta de tentar equiparar as bolsas, eu vou apresentar todas as bolsas que nós temos. Será que já ligou? Aí. E por que a gente traz para o COUNE, a gente não fez isso antes? Porque da mesma forma que alguém aumenta a bolsa, pode querer diminuir. Então esse conselho, ele é responsável por aumentar ou diminuir as bolsas. Então a gente quer ter essa visão e análise do COUNE. Então, as bolsas que nós temos, nós fizemos proporcional. Então, nós tivemos bolsas que saltaram de 400 para 700, e as que não são de 400, nós fizemos a variação proporcional. E a nossa proposta é exatamente de equiparar todas as nossas bolsas. Então, Bolsa Atleta, que era de 300, vai para 525. Monitoria Lazer e Esporte, de 400 para 700. Bolsa Extensão, 400 para 700. Bolsa Cultura, 400 para 700. Bolsa Cultura, Oficina e Projetos, tem diferença ali que é Cultura e Arte, Oficina e Projeto. Também 400 para 700. Bolsa de Extensão para Ensino Médio, também assim como o governo federal anunciou, de 100 para 300. Auxílio para músicos, de 300 para 525. Iniciação à docência, o LIF, 400 para 700. Enfim, Prolicem, monitoria de ensino, monitoria indígena, projeto de ensino de graduação, iniciação científica, todos de 400 para 700, sem diferença das nossas bolsas com as demais bolsas que são ofertadas pelos órgãos de fomento. Então, essa é a nossa proposta. Professor Jones, está em discussão. Não. Obrigado, professor Etienne. Por favor, em discussão. Professora Marisa, por favor. Essa proposta, ela não reduz o número de bolsa. Ela mantém todo o quantitativo que foi aprovado no final do ano, ainda com uma perspectiva de talvez aumento, porque teve uma possibilidade do Fundect de inserir 133 bolsas, ainda de iniciação científica. Então, a nossa perspectiva é manter, inclusive, a terceira... Cadê a Sheila? O terceiro orientando para o professor de iniciação científica, que nós também estamos ampliando. Então, não tem redução de bolsa. Vai ter o acréscimo aí de valores mesmo. Por isso que eu disse do problema do 1 milhão e poucos mil a mais que nós vamos ter que ter. Obrigado, professor Etienne. Professor Hermes, por favor. Bom dia a todas e todos. Bom, primeiro, excelente vocês terem feito essa
essa proposta de equacionar os valores, equilibrar com os demais valores do repasse do governo federal. A minha questão ela não é especificamente do valor, mas talvez, nem sei se é o momento, se é o espaço, inclusive, adequado da discussão, mas especificamente da questão das monitorias de ensino de graduação, as monitorias voltadas para acompanhamento da disciplina. Porque elas têm um caráter que é diverso das outras modalidades por conta da periodicidade. As outras, em geral, são 12 meses de bolsa, e essas monitorias são de 4 meses, que é ali o período específico do semestre acadêmico da graduação. E aí eu não estou pensando especificamente no impacto orçamentário que vai ter, o aumento, mas é que talvez fosse um momento da gente discutir a possibilidade, não do incremento de 400 para 700 reais na monitoria de ensino, mas a possibilidade de acúmulo da bolsa da monitoria de ensino com outras modalidades de bolsa. E aí, obviamente, ela num valor sem fazer talvez o reajuste. Por quê? Porque às vezes a gente perde estudantes que poderiam fazer a monitoria, porque são estudantes que têm um bom desempenho, já estão fazendo iniciação científica, estão participando de projetos de extensão, mas por conta da impossibilidade do acúmulo, eles acabam não sendo monitores. E como ela é uma bolsa de um período mais específico, e às vezes para o desenvolvimento de uma atividade em que ele efetivamente está desenvolvendo pesquisa, está desenvolvendo atividade de extensão, eu entendo que a gente acaba perdendo essa possibilidade nessa modalidade. Então, talvez especificamente, mas eu não sei se o COUNE é o espaço, talvez a Câmara de Ensino e o CEPEC que seriam os espaços de discussão dessa questão. Mas talvez a gente avançar no sentido da monitoria de ensino pela especificidade do período ser menor e de uma atribuição específica de acompanhamento de outros estudantes da graduação ser cumulativa com as outras bolsas, e aí, nesse sentido, você poder, talvez, manter ela num valor diferente ou não. Acho que a questão não é nem o valor em si, eu acho que mais a questão é essa possibilidade. Colega, professor, por favor, Walter. Bom, com a devida vênia, acho que é a minha primeira vez no Conselho Universitário, né? Na condição de pro-tempore, o professor Eliel foi para o Ministério dos Povos Indígenas, e talvez eu esteja aqui dando bola fora, mas me preocupa muito que os editais de bolsa, eles não apresentam quantitativo, né? A gente sabe que quando nós dependemos de recurso de fora, isso é mais difícil. Eu refiro-me, por exemplo, às bolsas de iniciação científica, em especial às bolsas de ações afirmativas. A gente, no ano passado, teve a publicação do número de bolsas muito tardiamente, muito depois das bolsas de iniciação científica normais, né? E um número muito reduzido, a gente só soube depois, né? Então, quem tem procurado esse edital para incluir, então, indígenas, camponeses também no trabalho de produção de conhecimento científico pelas bolsas, tem sido alijado porque é a rapa de tacho que é oferecida. É a rapa de tacho. Olha, sobrou 5 bolsas e é isso que nós vamos oferecer para ações afirmativas. Então, a minha proposição ou então elimina essa modalidade de uma vez, ou vamos trabalhar com mais transparência e deixando claro o número de bolsas discricionárias, Etienne, né, elas têm que aparecer nos editais. Então, assim, quem se candidata para essa modalidade de iniciação científica tem que saber que tem 15, 20 bolsas, e não depois todo o processo, um mês depois da publicação da iniciação científica, vem a ações afirmativas dizendo, só tinha 5. E daí a gente fica fora, né? Então, eu acho que dentro do que está dentro da nossa competência, vamos ser bem transparentes no número de bolsas por modalidade, para que daí os candidatos possam participar, né? Obrigado. Obrigado, professor Walter.
Professora Maria de Lourdes, quer fazer uma fala em frente a esclarecimento, por favor? Depois, Fabiano, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. O Walter, o que você está chamando de ações afirmativas? De ser. Não, mas de qualquer forma, ele colocou ações afirmativas. Porque o que a gente tem, por exemplo, a monitoria para indígena, normalmente é um número reduzido, a indígena e a de EAD. Normalmente, ele usa a palavra, meio que é sobra mesmo, né? As bolsas da monitoria indígena e do EAD, pelo formato dos cursos, né? Da oferta dos cursos. Então, quando ele falou ação afirmativa, eu fiquei na dúvida, porque acho que todas as bolsas dos indígenas são de ação afirmativa. Acho que, originalmente, elas são todas de ação afirmativa. A iniciação científica, né? Então, Sheila. Pela ordem, por gentileza. Pela ordem, professor Fabiano, depois professora Sheila. Por favor, professor Fabiano. Bom dia a todas as conselheiras, todos os conselheiros. Bem, primeiro eu tenho que dizer, né, parabenizar a atitude da PROAP na figura do professor Etienne por essa proposição que valoriza, né, as nossas bolsas, todas as modalidades de bolsa. É uma decisão política importante, tá? Porque a gente está trabalhando com uma perspectiva de utilizar a priori recurso de arrecadação própria para fazer a equiparação dessas bolsas. A universidade, né, se ela não tivesse essa preocupação e não pensasse em fomentar essa equiparação, poderia, né, fingir que não está acontecendo nada e as pontas, ou seja, lá nas pró-reitorias, né, que cuidam dessas bolsas, os orientadores e as orientadoras de iniciação científica poderiam ficar ouvindo, né, e a PROAP fingindo que não está acontecendo nada. Então, o professor Etienne, junto à sua equipe na PROAP, fez uma discussão arrojada, chamou todas as pró-reitorias que envolvem essas bolsas, né? No caso, PROAI, PROGRADE, PROEX, tá? PROP, para fazer essa discussão, e essa discussão e essas proposições aqui não foram unilaterais, né? A gente fez uma discussão coletiva e respaldamos essa submissão da PROAP ao Conselho. Então, é preciso destacar que essa decisão política da PROAP é muito importante e diz muito sobre o nosso compromisso com as bolsas, com os estudantes na universidade. Tá? A outra questão, pessoal, que eu gostaria de destacar, que o ponto de pauta é a aprovação dos valores aqui. Sobre essa questão do que, né, acumula, do que não acumula, da quantidade, do quantitativo, se a gente for por esse caminho, a gente vai se prolongar muito. Né? É importante esse conselho para a universidade aprovar essa proposição de valores, porque, por exemplo, na PROAI, né, nas bolsas que a PROAI cuida, podem acumular com todas essas bolsas, as bolsas de assistência estudantil. Tá? Então, é uma discussão que cada pró-reitoria vai fazer. Tá? Quando for em momento oportuno, se apresenta para o conselho, para a comunidade, enfim. Mas o que a gente tem que focar, é interessante fazer essa equiparação a partir essa questão de quantidade, de acúmulo, né? Eu acho que é um caminho que a gente vai ficar aqui patinando, nós não vamos sair do ponto.
Essa é a proposta de encaminhamento, que a gente aprecie o que é a tabela, a equiparação, e depois essa questão de quantidade e acúmulo ou não, cada pró-reitoria, se articulando com outras, faz a discussão e apresenta, porque senão a gente não vai sair do ponto. A apreciação é a tabela e a equiparação de valores. Obrigado. Professora Sheila, por favor. Bom dia a todos e todas. Só um esclarecimento rápido. Quanto às bolsas de ações afirmativas, eu já falei com o professor Nalvo, que é o diretor científico da Fundect, e essas 133 novas bolsas que vêm como cota Fundect, elas vão vir nos moldes do CNPq para iniciação científica, mas uma exigência da Fundect é que 20% dessa cota seja para ações afirmativas. 20%. Então, a gente já vai ter um aumento nas bolsas de iniciação. A questão dos números, nós temos hoje 110 bolsas do CNPq, 150 bolsas cota UFGD, né, e as bolsas PIBIT e PIBIT-AF, que é num valor de 5 bolsas mesmo, um valor muito menor. A gente mantém as 150 bolsas como contrapartida da instituição para o CNPq aportar essas 110. Essa é uma exigência do CNPq, que a instituição tenha uma contrapartida. O número não está especificado no edital, porque nos anos anteriores a gente teve dificuldade em preencher, a instituição teve dificuldade em preencher toda essa cota, o UFGD. Então, a ideia é, sobrando bolsas da UFGD, poder atender os outros programas, PIBIC, AF e PIBIT também, mas depende da demanda da IC. Tá? Essa é uma contrapartida que é uma exigência do CNPq. Se a gente reduz a nossa contrapartida, o CNPq também reduz a cota deles. Tá? Então, é por isso que não é explicitado o valor, para a gente poder ter a liberdade de fazer o remanejamento, se possível. Tá? Obrigado, professora Sheila. Estão inscritos colegas Carlos Chuba, Sidney, Hermes, por enquanto. Só um parênteses, enquanto o professor Carlos se dirige aqui. Pessoal, o ponto central aqui é esse aqui. Não há nenhum problema de termos considerações, comentários, acréscimos no que tange a possibilidade dos diversos setores envolvidos irem pensando possibilidades com aquilo que é apontado aqui. Hermes, sem nenhuma dificuldade. Esse Walter, tudo bem? Sem nenhuma dificuldade. Essa é uma questão. A segunda questão, pessoal, talvez, para Sheila, nós não anunciamos ainda no CUNE, mas houve, na sexta-feira, uma reunião em Campo Grande do CRIE, Conselho Regional de Reitoras e Reitores do Mato Grosso do Sul, e naquela reunião nós aprovamos uma proposta da Fundect de criação de programa de 600 bolsas de iniciação científica para serem implantadas a partir de agosto em 6 universidades. O CDB, 89 bolsas, pode ser 90, o número de uma que pode ser mudado. Uniderp, 15, e FMS, 25, o EMS, 90, o número pode ser um pouquinho diferente. O FMS, 250, e o FGD, 133. Nós pactuamos isso na sexta-feira, e essa divisão se deu a partir do número de bolsas DIC hoje existentes nas universidades. Foi esse o critério que a Fundect usou para construir essa divisão. Poderia ser outro, que inclusive nós fomos consultados há um mês atrás, e a PROP passou essa informação para a gente repassou para o CRI, que era uma divisão a partir do número de docentes de cada instituição em programas de pós-graduação.
Por esse critério, nós não teríamos 133, certamente teríamos menos. Então, o critério usado para nós é importante. Então, nós estamos apontando que nos próximos dias a Fundect deve consolidar o programa e logo em seguida nós seremos convocados pela Fundect para assinar o acordo que envolve a Fundação e essas 6 instituições. O aporte para esse programa é de um pouco mais de 5 milhões de reais. Isso também é resultado da negociação que o CRI faz desde o ano passado com o governo federal e com a Fundect, no sentido de ampliar ações, políticas e programas da Fundect junto às universidades. Então, esse é o indicativo. Por isso, também, já na segunda-feira, a professora Sheila e a equipe da PROP apontou a possibilidade, então, de, em vez de 2 bolsas D e C por docente, haver a possibilidade de 3 bolsas D e C. E, pessoal, um aspecto muito importante. Eu briguei por essas bolsas no Conselho. Não é uma discussão fácil no Conselho, no CRIE, porque há interesses das 6 instituições e nós precisamos construir as condições para preencher as bolsas. Vai ser complicado para nós chegar daqui a 2, 3 meses e dizer, pessoal, sobrou bolsa aqui. Vai ser complicado. Então, é um esforço que a gente vai fazer. Eu até comentei com a professora Sheila, desculpa, eu às vezes exagero, de até pensar uma 4ª bolsa. Né? Às vezes exagero, por favor, mas essa é uma decisão da PROP junto à Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa. Tudo bem? Então, só esse informe que eu acho que é fundamental para a gente. Por favor, professor Carlos. Bom dia. Bom, professor, acho que o senhor já respondeu uma parte do meu questionamento, porque, assim, eu imagino que já foi feito alguns estudos sobre os valores, o impacto dos valores orçamentários, mas é uma preocupação, sim, a mudança desses valores, porque poderia aumentar o número de... Em vez de aumentar o percentual em dinheiro, que eu sei que é importante, mas poderia aumentar o número de bolsas. Mas com essa explanação do senhor aí, acho que ficou mais do que... e aí, nesse sentido, eu acho uma questão bastante importante é as bolsas de projeto de ensino. Porque, pelo que eu sei, eram só 25 bolsas aí por muito tempo. E, assim, a questão aí está sendo o valor da bolsa, que está aumentando, eu acho muito importante. Mas nós temos que pensar também que projetos de ensino, eu até parei de mandar, porque eram 20 bolsas, 25 bolsas. Não sei se mudou isso nos últimos anos aí, que nos 2 últimos anos eu não mandei. Mas ela continua 20 bolsas. Então, algumas bolsas dessas que estão vindo aí, professor, eu não sei se pode, como que é as normas, mas a gente precisava incentivar os nossos professores nos projetos de ensino, porque esses projetos de ensino são parte importante da nossa universidade, acredito eu. Tá certo? Obrigado, professor Carlos. Por favor, professor Sidney. Bom dia a todos e todas. Eu ia colocar sobre o ProLicem, né, que o ProLicem nós criamos ele em 2008, ele começou a funcionar, com 10 bolsas, e ele tem 10 bolsas até hoje. Né? Então, é uma questão, mas eu acabei de falar com a professora Maria de Lourdes que a demanda está sendo pequena, mas também eu penso que talvez fazer uma campanha maior, né, com os cursos de licenciaturas, que são projetos importantes também que acontecem. Né? E a questão da questão da monitoria, eu acho que o professor Hermes tem uma preocupação que eu também tenho, por conta que
as monitorias, né, a gente tem acompanhado na Facet, vou falar da Facet, que é onde eu tenho informação. Muitas vezes os alunos reprovam e nunca vão nas monitorias, né? Então, a Prograde acho que tem que pensar, talvez, uma modificação, o que a gente poderia fazer para também com as bolsas de monitorias, né, melhorar os índices de aprovação. Né? Acho coisa que teria que discutir junto com as faculdades, né? E se a gente aumentar nesse momento, né, eu concordo com o professor Hermes, né, de repente é um programa que a gente teria que estruturar ele melhor, né, e pensar conjuntamente o que fazer para não simplesmente, de repente, aumentar ele agora e a gente não ter a oportunidade de melhorar esse programa, que eu acho que a nossa retenção, a nossa evasão e tudo mais, eu acho que tem que ser pensado junto com isso. Eu não tenho proposta, mas é só levantar essas questões que eu acho que é o momento da gente discutir, sim, Hermes. Obrigado, professor Sidney. Professor Hermes. Eu me inscrevi de novo, um pouco ali em resposta à questão que o Fabiano colocou, porque eu acho que a discussão é de valores, mas para a gente apreciar o mérito dos valores, tem uma questão de mérito dos programas também. E aí acho que vem amarrado a essas questões que apareceram depois, sobre o quantitativo, porque vocês vão se lembrar que quando a plenária dos conselhos foi interrompida no ano passado, por conta daquela situação toda dos cortes e contingenciamento do governo federal, a gente estava justamente fazendo essa discussão sobre realocação de recursos de uma para a reitoria ou de outra, de programas, de bolsas. Então, assim, é uma discussão que não foi terminada nem mesmo no âmbito do nosso orçamento. A gente não tem essa informação, por mais que tenha perspectiva de ampliação do recurso, a gente não consegue avançar nisso ainda por conta da ausência da aprovação daquela proposta. E aí eu acho que se soma isso, a dificuldade que a gente viveu anos atrás, e tenho certeza que o Fabiano se recorda de toda essa discussão, no momento em que nem mesmo as bolsas da PROAI eram possibilitadas o acúmulo. A gente tinha uma dificuldade enorme, foi muito difícil avançar a possibilidade de acumular as bolsas de assistência estudantil com as bolsas de pesquisa, de ensino, de extensão. Então, foi um avanço lá atrás, mas que a gente precisou fazer muita discussão dentro do Conselho para a gente conseguir isso. E eu acho que a gente pode avançar no sentido, por exemplo, como eu propus, do acúmulo da monitoria. E aí não são com as bolsas de assistência, porque isso já está equacionado. São com as bolsas da própria Prograde, da PROP e da PROEX, porque hoje isso não é possível na maioria dos programas. Então, a minha proposta seria exatamente essa, da gente ter a manutenção do... Porque a dificuldade, Fabiano, por que eu não acho que é só valor? Que, assim, qual foi o argumento sempre utilizado? O dos valores. Quando as bolsas tinham o mesmo valor, então uma pró-reitoria fazia discussão com a outra, de que, então, se o valor é o mesmo, a gente não precisa fazer o acúmulo. Se há um entendimento da gestão e do conselho de que a ampliação do valor das monitorias não vai gerar nenhum entrave para que seja possível acumular as bolsas de monitoria com as outras modalidades de bolsa, ótimo. Agora, eu acho que assim, essa discussão no âmbito das pró-reitorias. Então, por isso que a minha proposta inicial são bolsas de um período menor, de 4 meses, que elas podem ter o seu valor mantido e serem cumulativas, com bolsa PIBIC, com bolsa ProLicem, com bolsa ProEx, Cultura, com as bolsas da PROAI, com as bolsas Atleta, e aí a gente consegue avançar nessa discussão. Parece pouca coisa, mas são R$300 por 8 meses, vezes 2 meses, são hoje quantas? 30 monitorias, mais ou menos? Então, cadê o Sidney? Faz a conta rápido aí. 88 vezes 8 vezes 400. Não é pouco dinheiro, não é pouco recurso. Então, assim, eu acho que dá para a gente manter essas monitorias com o valor de R$400